Olá, cursistas! Estamos iniciando nossos estudos na semana 3, em que daremos continuidade à questão da legislação educacional. Nesse encontro, especificamente, estaremos falando da ampliação do ensino fundamental para 9 anos, um assunto que vem sido discutido, debatido, estudado nos últimos anos, por conta de toda essa modificação na escolaridade da criança e do jovem. A questão dessa escolarização, na verdade, nos registros da história brasileira, a criança sempre teve início da sua escolaridade com 7 anos. Por conta, porém, de todas as modificações no campo educacional brasileiro, influenciado pelos aspectos políticos, sociais, culturais, essa modificação vem sendo acompanhada, consideradas as exigências da atualidade, as modificações da nossa realidade, da nossa sociedade de mundo, e que nós poderemos observar ao longo desses estudos essa modificação e essa nova estruturação para o ensino fundamental de 9 anos. Assim, no slide 3, nós temos as mudanças na educação brasileira, tem destaque no ensino fundamental, em que se estende a escolaridade para 9 anos. Alguns marcos que evidenciam essa questão da escolaridade e da ampliação do ensino fundamental. A Lei nº 4.024, de 1961, estabeleceu 4 anos de escolaridade obrigatória. Em seguida, nós temos o Acordo de Punta del Este e de Santiago, de 1970, que estendeu-se para 6 anos o tempo do ensino obrigatório, que isso influenciou também a educação brasileira. A Lei nº 5692, de 1971, determinou a extensão da obrigatoriedade para 8 anos. Já a Lei 9394, de 1996, sinalizou para o ensino obrigatório de 9 anos de duração, a iniciar-se atualmente pelos 5 anos de idade. Tornou-se meta da educação nacional pela Lei número 10.172 de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação no sentido de assegurar essa determinação dessa escolaridade. Podemos observar que nessa lei atual, 9394 de 1996, nós observamos que já havia uma intenção e uma flexibilidade para que essa mudança já ocorresse nos moldes da educação básica, mais especificamente do ensino fundamental para 9 anos. Nós observamos no slide 5 o artigo 23, que traz destaque a essa questão. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Com todas as modificações, alterações e determinações da lei ao longo desses últimos anos, o ensino fundamental ele fica reestruturado com base nessa perspectiva do ensino fundamental para 9 anos. Eu chamo a atenção de vocês para o slide número 6, que nós poderemos observar essa estrutura e principalmente o objetivo dessa escolaridade ampliada para 9 anos. O ensino fundamental de 9 anos fica então organizado da seguinte forma: anos iniciais, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. Anos finais, 6º, 7º, 8º e 9º ano. A ampliação do ensino fundamental propõe assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla. Bom, nesse contexto de ampliação do ensino fundamental para 9 anos, nós temos que observar as especificidades da criança e o cuidado de toda a legislação e principalmente do MEC com relação a essa questão. A criança ela tem especificidades próprias da infância e considerando que essa criança vai entrar mais cedo na estrutura escolar, na sua escolarização, a escola, as instituições e tem que ter todo um cuidado no atendimento a essa criança. Nesse sentido, nós observaremos, no slide 8, podemos observar alguns marcos importantes que trazem, que nos evidenciam essa importância do cuidado e no atendimento da educação da criança, no contexto do ensino fundamental de 9 anos, em que se propõe um atendimento específico para a faixa etária de 5 anos.
Outra questão, a organização do tempo e do espaço escolar e do material pedagógico, que tem necessariamente que ser condizente com a questão da criança, com a infância, voltados para todas as especificidades e propostos intencionalmente no sentido de contemplar as questões infantis. A organização do tempo deve prever uma rotina flexível que atenda realmente e que seja facilitadora do ensino e do atendimento à criança, com rotinas diferenciadas, diversificadas, próprias da proposta curricular voltada para a educação infantil. O espaço escolar deve ser preparado de forma que a criança possa usufruir desse espaço de forma prazerosa, rica, saudável e que atenda realmente às suas reais necessidades e dificuldades próprias da infância. É interessante pensarmos também que, apesar dessas mudanças terem concorrido para a melhoria no ensino, com a ampliação do ensino fundamental para 9 anos, nós temos nos deparado também com alguns desafios, barreiras e obstáculos que têm travado todo o andamento razoável para essa escolaridade nos âmbitos das instituições escolares que nós podemos observar no slide número 9. Adaptação dos prédios escolares, as mudanças curriculares, a capacitação de professores e aquisição de material didático, mobiliários e equipamentos. Tais desafios exigem um tratamento político, administrativo e pedagógico. No slide 13, nós trazemos algumas reflexões sobre essa questão do ensino fundamental para 9 anos, considerando a questão da infância, a questão da educação da criança hoje, que assegure realmente as múltiplas linguagens, que realmente contemple a questão do brincar, do canto, da dança, do desenho, da pintura, de todas essas expressões que realmente a criança tem necessidade de conviver, porque faz parte do cotidiano infantil. Enfim, a escola, a instituição, ela tem esse papel de fazer esse reordenamento, de realmente reorganizar o espaço, o ambiente, as atividades, o material pedagógico em todos os sentidos, para que possa fazer com que a criança aprenda de maneira significativa, de maneira dinâmica e criativa. Nesse slide número 13, temos também que é importante a reorganização das propostas pedagógicas da Secretaria de Educação e dos projetos pedagógicos das escolas. É importante nós pensarmos nessa reorganização das propostas curriculares para essa faixa etária, de forma que realmente atenda a criança em todas as situações que ela precisa aprender de forma global, aprender de forma dinâmica e significativa, realmente articulada com todas as questões voltadas para a infância e que ela vivencia no seu dia a dia, no seu cotidiano, na família, na comunidade, na sociedade e que devem ser necessariamente aprendidas e contempladas na educação infantil e nesse ensino fundamental de 9 anos. Encerramos mais uma semana de estudos e daremos continuidade à semana número 4, aprofundando essas questões sobre a legislação educacional.